alguns clientes sendo vitimados, os advogados, por vezes, também são maltratados por algumas autoridades. Não é a regra, mas algumas autoridades gostam de maltratar advogado. Então, para que isso não ocorra, a gente está realmente trabalhando fortemente para que exista uma lei criminalizando esse tipo de ato. Eu acho que se vencermos isso, será uma grande vitória. Quem mexer com advogado vai criminalmente. Na verdade, veja, isso é importante que se diga. Na verdade, quando você cria essa condição, você não está protegendo o advogado. Claro, você está protegendo o cliente. Instituição. Não só a instituição, o cliente que está sendo defendido. Eu vou colocar isso de forma prática. Quando uma autoridade proíbe que um advogado tenha acesso a um processo, não é o advogado que está sendo atingido. Com certeza. É o que está deixando de ser definido corretamente. Mas isso acontece rotineiramente? Infelizmente, rotineiramente não, mas infelizmente ainda acontece. Nós estamos no 2010, democracia, e por vezes nós temos juízes, delegados que esquecem desses princípios do direito, infelizmente. Puxa vida. Espero que você seja vitoriosa nisso, para que a justiça e o direito de defesa sejam amplos e restritos. Além disso, você tem várias atividades sociais. Isso. Quais as principais que você colocaria? Na verdade, nós temos hoje, estamos à frente da Associação dos Amigos do Amor Maior, que é uma instituição sem fins lucrativos, que atende menores carentes. Então, nós temos lá uma creche que atende aquela criança que a mãe precisa deixar quando vai trabalhar, então deixa de manhã e volta no final do dia para pegar. Quantas crianças tem lá? Nós temos na creche 250 e temos também a casa-abrigo, que são aquelas crianças que não têm pais ou aqueles que os pais perderam a guarda definitiva ou provisória. Por decisão judicial? De um juiz, sempre. Por diversos motivos, maus tratos, falta de condição de condução e educação daquela criança. Que infelizmente acontece até hoje. Infelizmente. Nós tivemos uma importante mudança agora na legislação recente nesse assunto, até para dinamizar o processo de adoção das crianças, mas essa é uma realidade ainda cruel que existe. Então a gente tenta naquele ambiente dar um pouquinho de condição, como se fosse, na verdade, uma casa para essas crianças. E quantas crianças tem nesse... Hoje nós temos quase 50 crianças, são 43 crianças que estão nessa condição lá. 3 crianças são atendidas. Em torno de 300 Exatamente. Diariamente? Diariamente. Que coisa boa. Nós contamos com uma pequena ajuda do setor público, não é o suficiente para manter as casas, e essencialmente doações de pessoas que entendem o motivo e doam, se ajudam, e aí a obra continua. Que coisa boa, ainda bem que existe gente que ajuda nesse cenário, gente que trabalha com você. É verdade. Bem, além disso, tem outras coisas que você... Na verdade, eu sou um dos proprietários do restaurante Trindade Bela Cinta. E por conta disso, nós temos a Associação dos Empresários da Rua Mauri, não sei se todos conhecem, é uma das ruas da cidade no Itaim, que ficou conhecida pela gastronomia. Nós temos lá 11 restaurantes importantes que primam pela qualidade e excelência de atendimento. Aliás, muito bons. Eu também gosto muito, especialmente de um. Mas lá nós temos lá um grupo importante, então a partir disso nós criamos essa associação, da qual eu sou presidente, e eu gostaria de contar para você algo que aconteceu em 2009, que foi pela primeira vez nós fizemos a decoração de Natal da Rua Mauri. Nunca tinha acontecido isso na rua, e agora aconteceu. Puxa, que bom. Mas uma ação de decoração e de festividade preocupada com o social. Então, junto dela foi feita uma ação social importante de venda de bolachas de acrílico decorativas que foram utilizadas para a decoração da rua, e o dinheiro é revertido para algumas instituições de caridade. Que abrangem que área? Uma instituição que é focada na terceira idade, presidida pela Regina de Moraes. Uma outra instituição que tem preocupação e focada na prevenção do câncer de mama, presidida pela Valéria Baracate, que é uma guerreira desse segmento, e a instituição que atende os menores. Então, a gente tem preocupação em atender alguns segmentos. Os 3 perfis. E aí, instituições sérias que fazem realmente um trabalho sério. Claro. Claro. Bem, mas não para aí essa relação. Não, é Ela verdade. continua. Que mais? É verdade. Na verdade, como auditor, juiz do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a gente tem por obrigação julgar, às vezes, aqueles desportivos que esquecem um pouco o fair play e se excedem em alguma atividade, então eles são levados ao tribunal para julgamento. Que esporte? No beisebol. No beisebol? Que é uma modalidade no Brasil não tão difundida, mas existe um grupo importante, especialmente da comunidade japonesa no país, que cultivam essa prática esportiva, graças a Deus, porque representa o país nas disputas e falam pelo Brasil nessa modalidade. E, infelizmente, como todos os outros segmentos do esporte, de vez em quando temos alguns incidentes
que são levados ao tribunal para julgamento. E aí? A paixão lá é tão grande quanto a paixão no futebol, no basquete, etc. Ou lá no beisebol a coisa é um pouco mais moderada? Não, infelizmente... É acirrado? É acirrado, acirrado. A gente tem, de fato, alguns casos assim que a gente poderia falar engraçados pelo se olhado de outros da forma, não tem muita graça, mas de fato o calor pelo esporte às vezes faz com que as pessoas se excedam, infelizmente. Bem, nós estamos em 2010, então nós estamos falando com um homem de uma abrangência de ações extremamente grande. Empresário, advogado, envolvido na área social, envolvido em várias áreas do lazer, enfim, um homem realmente ocupado. Qual é o maior desafio na sua para 2010? Na verdade, todo mundo está acreditando muito em 2010. Eu acho que 2009, para o segmento dos empresários, foi um ano de, na verdade, desafio de se manter à flor da água. Conseguir sobreviver. E todo mundo acreditando e na esperança Conseguindo. Exatamente. Eu acho que sim, eu acho que na média o brasileiro se saiu bem. A marolinha, na verdade, acabou se confirmando. É verdade. Ainda bem, né? Ainda bem. Para bem de todos os brasileiros. Claro, por bem do Brasil. É isso que é importante. Pro bem do Brasil. Então, eu acho que a confiança agora é que, de fato, os 5 ou 6% de crescimento se confirme, que, de fato, 2010. as empresas apresentem muitos lucros, que a população tenha uma massa salarial maior, porque é isso que as pessoas precisam entender isso. Quando uma empresa gira, tem mais lucro, contrata mais pessoas, faz a economia crescer, todo mundo é beneficiado. Paga mais imposto. Mais imposto, o governo... É a roda do crescimento. É o ciclo virtuoso. É importante termos isso. Claro. Mas você está nisso em 2010? Eu estou confiante, estou muito confiante. O brasileiro tem mania de ser esperançoso, e eu não sou diferente. Eu tenho muita esperança e acredito que, de fato, teremos um 2010 de crescimento, de boas notícias. Eu acho que de muita luta, é verdade. Mas acho que vamos colher frutos por aí. No cenário 10, no cenário de crescimento, no cenário de estabilidade econômica, que esperamos que não haja inflação, você acredita que a área social, onde você tem um trabalho direto, um trabalho importante, um trabalho que merece ser citado, você acredita que outras pessoas irão se envolver e se dedicar como você se envolve, ou ter essa visão social? Na verdade, a visão é importante que todos tenham, principalmente aqueles que têm um pouquinho mais do que a média. A questão social no Brasil, acho que por enquanto ainda será um grande desafio. É passar pela rua e não ver menores e pessoas dormindo na rua. A gente às vezes vai perdendo a sensibilidade disso. Que é muito ruim. E que é terrível, terrível você achar que é normal que você tenha na rua crianças pedindo ou dormindo na rua. Isso não é normal. Isso não é normal. Não deveria ser e não é. E mais do que isso, deve representar um desafio para todos. Não só do governo, a colaboração tem que ser toda, da sociedade civil organizada, do governo, para que de fato a gente consiga mudar esse quadro e sonhar com um país melhor. Até agora nós tivemos grandes e boas notícias, mas temos uma ruim. Chegamos ao final do nosso tempo. Muito rápido. E nós pediríamos as suas considerações finais. Na verdade, eu gostaria de agradecer o convite, Curi. Eu acho que é uma oportunidade importante. E dizer que o Paulo Moraes, na verdade, tem a paixão pela advocacia. Eu acredito, como lhe disse, não acho que isso é profissão, isso é uma missão. Advogado que se propõe a ser um advogado tem que ter isso como missão. Porque pensar só como profissão, como meio de ganho de vida puro e simples, não vai dar certo. Um advogado que se destaca é aquele que leva a profissão como missão. Paulo Iaz Moraes, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar muito sucesso nesse ano de 2010, que continue com essa missão, defendendo a classe empresarial, fazendo atividades sociais, sendo empresário. Resumindo, que Deus te abençoe e boa sorte. A você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento. Na certeza, estamos juntos na semana que vem. Até lá!